Fala galera, beleza? Shotk aqui hoje com mais um tutorial de Home Assistant e esse aqui vai ser um tutorial muito brabo, avançado para vocês, onde a gente vai colocar um histórico de exibição de qualquer sensor que você tenha aí no seu Home Assistant dentro do seu Home Assistant em forma de tabela, tá? Como vocês sabem, nós temos ali histórico via gráfico, via aquele barrinha, né, que ele tem o padrão. A gente tem ali o via gráfico, que também é o padrão. Porém, caso você queira uma maneira mais avançada de visualizar, onde tem histórico e data, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer. É bem legal, é bem simples, tá? Só vou pedir para que vocês se atentem aqui no começo do vídeo que eu vou passar alguns requisitos e alguns recados bem importantes, beleza? Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve se não é inscrito e vamos lá. Bom, pessoal, então, começando aqui o vídeo, eu vou passar bem tranquilo, bem devagar, para que não deixe nenhuma dúvida, tá? No Home Assistant nós temos todos os dados ali gravados em um banco de dados, tá? Esse banco de dados nada mais é do que um lugar onde ele fica armazenado tudo que é tipo de movimentação de sensor, ele vai para esse banco de dados e fica armazenado. O que você vai precisar ter aqui? O MariaDB, obviamente, porque a gente vai acessar ele remotamente, tá? Ali a gente vai acessar via um programinha, o seu banco de dados do Home Assistant, um programa que conecte em MySQL, e aqui eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, pode ser RAID, SQL, pode ser o dbeaver, que é muito conhecido, e aí você pode usar qualquer um que tenha conexão em MySQL. A maioria deles tem, tá? Conhecimentos básicos em SQL, aqui você não precisa necessariamente ter um conhecimento avançado em SQL, você pode pedir para o ChatGPT também te ajudar nas queries lá, não tem problema nenhum, mas é importante que você tenha aí pelo menos algum conhecimento básico e também em estrutura de dados, tá? Como ele é formado, o que tem, como que chega até lá os dados, isso é bem importante você ter. Número 4, saber o que está fazendo. Aqui é bem importante, mas muito, talvez um dos pontos mais importantes. Eu até vou deixar no vídeo aqui um disclaimer bem chamativo para que vocês se atentem muito no que vocês estão fazendo. Por quê? Vocês vão estar conectando diretamente no banco de dados do seu Home Assistant, então qualquer tipo de alteração que você faça nos dados pode dar problema, pode apagar dado, pode sumir qualquer coisa, pode dar pau, tá? Então tome muito cuidado o que vocês vão fazer lá acessando. Não faça coisa que vocês não sabem, tá? Se vocês não têm segurança em mexer lá, façam só o que eu vou mostrar aqui no vídeo e nada mais, beleza? Porque é muito, muito perigoso mesmo vocês mexerem direto lá, tá? Caso vocês queiram se aprofundar, mexer no banco de dados Home Assistant, o que eu sugiro? Façam uma cópia das tabelas e daí você mexe nas cópias, ok? Se não, se você não fizer na cópia e estiver mexendo na original, evita mexer, tá? Não faz nada lá na base, porque pode dar pau. Eu não me responsabilizo por qualquer tipo de perda de dado, porque o que eu vou ensinar aqui não tem como ocorrer nenhum tipo de perda de dado, ok? Então segue o que eu vou fazer aqui no vídeo somente, que não tem erro, tá? Qualquer coisa além desse vídeo que você queira fazer, reforço novamente, tome bastante cuidado, ok? Bom, primeiramente então, lá no seu Home Assistant, você vai pegar e vai configurar um addon do MariaDB, ok? Então aqui no meu caso eu já tenho ele instalado, é esse daqui. Aqui nos ajustes você vai pegar e vai colocar só algumas configurações de login. Esse usuário e senha você vai precisar também para acessar o banco de dados. Os privilégios você pode deixar a mesma coisa e o nome do banco de dados vai ser Home Assistant DB, ou você pode dar o nome que você quiser aqui também, tá? Mas aqui no meu eu coloquei tudo igual para facilitar, porque é muita coisa para lembrar, então eu deixei tudo igual, tanto o nome do banco de dados, quanto o nome do usuário, senha, e assim fica bem mais fácil, tá? Porta também é muito importante, essa aqui, e fechou. Salvou, instalou o MariaDB, provavelmente ele vai pedir para você reiniciar o Home Assistant, reinicia, e é isso, tá? Feito isso, viu aqui no log que não tem nenhum problema, nenhum erro, funcionando perfeitamente, agora nós vamos para o programa que você escolheu, tá? No meu caso aqui, eu escolhi o Age SQL, você pode escolher o que você quiser, tá? E aqui no Age SQL você vai pegar e vai colocar uma nova conexão, tá? E aqui você pode colocar o nome que você quiser. No meu caso aqui eu coloquei Rácio, tá? Vou apagar essa aqui. E aqui no tipo de rede você vai ver que já tem a MariaDB ou MySQL, tá? tcp.ip.
e aqui você vai colocar o IP do seu Home Assistant, o usuário e senha foram esses usuários aqui que eu acabei de mostrar. Então, usuário e senha, a porta é a mesma porta daqui do Home Assistant, ok? Então, não tem nenhum segredo, a partir do momento que você abrir, agora que começa o ambiente aqui perigoso, porém muito legal, que eu gosto bastante, porque eu trabalho com dados, tá? Mas aqui eu vou explicar bem rapidamente para vocês como que está composto aqui o banco de dados do Home Assistant, ok? Então, tudo isso aqui, ó, esses de baixo são tabelas, tá? Dentro de um banco de dados do Home Assistant DB. Então, tudo isso aqui são tabelas. Então, tem praticamente que 10 tabelas. As tabelas que ocorrem as mudanças de estado do Home Assistant são essa daqui, ó, States. Vejam que só essa tabela ela está com 4 GB, ou seja, é a maior que a gente tem. Então, essa tabela aqui que acontece todas as mudanças. Vejam que até para eu acessar ela aqui, ele demora um pouco porque é muito dado, é bem pesado mesmo, tá? Então, tomem muito cuidado ao mexer nesse banco de dados aqui, tá? Bom, ele abriu aqui, demorou um pouquinho e vejam que aqui nós temos todas as mudanças de estado de todos os seus sensores do Home Assistant. Então, você já deve imaginar que é coisa pra dedéu, né? O que acontece aqui, ó? Essa coluna de state, ela é... Ah, fiz cagada porque eu acabei apertando aqui. Voltou aqui, galera. Então, o que acontece? Essa tabela aqui são todas as mudanças do Home Assistant de todos os sensores, tá? Essa coluna state aqui é o estado do sensor. Então, toda mudança, cada segundo que o seu sensor muda, ele registra uma linha aqui nesse banco de dados, tá? Então, aqui nesse caso, esse sensor foi para menos 078, tá? Eu não sei que sensor é esse aqui. E a gente vai descobrir, eu vou te mostrar como. Para a gente descobrir qual que é o sensor, o Home Assistant deu uma mudada no banco de dados dele aqui e fez ele ficar bem relacional. Então nós vamos precisar de 2 tabelas para descobrir qual que é o sensor. O que acontece? Nós temos aqui a coluna de estado e nós temos aqui a coluna Metadata ID. Essa Metadata ID é um ID do seu sensor. Como que você vai descobrir o ID do seu sensor, tá? Eu vou pegar aqui e eu já sei qual que é a tabela, tá? Essa tabela aqui, ó, States Meta. Quando eu abrir essa tabela aqui, ó, vejam que ele tem a Metadata ID e o meu Entity ID. Esse Entity ID vocês conhecem bem, é o que aparece lá dentro do Home Assistant, né? Então você vai ter aqui todas as suas entidades do Home Assistant vão estar aqui, ó. E ela tem que ter um Metadata ID. Esse Metadata ID é o que a gente vai buscar lá na outra tabela, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Digamos que eu queira o estado da minha luz. Eu vou pegar aqui e vou procurar minhas lights, minha light, banheiro social, tá? Digamos que eu queira aqui a minha luz do banheiro social. Então, eu sei que a minha banheiro social, o ID dela é 429, tá? Então eu vou gravar, vou memorizar esse 429 e agora a gente vai vir aqui em alguma consulta em SQL e aqui a gente vai pegar ou a gente poderia também, né, abrir a tabela aqui e procurar na mão, ou a gente pode fazer isso direto via script SQL. Então, por exemplo, se eu quisesse saber o meu ID da minha lâmpada, o ID aqui do Home Assistant eu sei. Posso fazer um select lá nessa tabela, ele vai me retornar o metadata ID dessa minha luz. Então, 429 é o metadata. Agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que é 429. Então, a gente vai fazer outra consulta, que eu tenho pronto aqui. Nessa consulta, a gente vai fazer lá na States, aquela tabelona gigantesca, onde eu sei que o meu metadata ID é 429, né? 429, exatamente. Então eu vou selecionar a coluna estado, que foi aquela que eu mostrei para vocês, a coluna date, onde tem todo tipo de mudança, ele gera um estado e gera também quando que mudou, né? Então tem o estado tal na data tal, estado tal na data tal, e data, hora, minuto, segundo, tá? Então por isso que a gente pega essa last update, que foi a última atualização desse estado aqui. Passando o metadata ID da minha lâmpada, que eu estou ordenando aqui pela data, para ficar em modo decrescente, tá? Peguei e executei isso daqui. Então,
Vejam que agora a minha luz está com um histórico dela aqui de ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, onde eu sei que às 29h07, 11h42, ela desligou. Às 7h01 da manhã, ela ligou. 7 desligou, 7 ficou unavailable, porque aqui é o horário que eu reinicio o meu Home Assistant, né? Às 4h15, ela ligou. Isso é bem curioso, né? 4h15 da manhã, fantasma ligou ela aqui. Beleza? Então aqui é muito legal você ter essa visibilidade melhor, né? Em forma de tabelinha é muito mais legal de ver, né? E daí agora, galera, o que a gente faz? Com essa query aqui pronta, você já passando no seu Metadata ID a entidade que você quer, agora a gente vai lá para o Node-RED, tá? Eu vou fazer via Node-RED aqui, mas você também, se quiser, pode fazer via Home Assistant, porque o Home Assistant tem um sensor já nativo de script SQL. E você pode fazer lá também, tá? Aqui no Node-RED, você vai precisar instalar esse nó aqui, ó, MySQL R2 Node, tá? Então você vai vir aqui nos 3 pontinhos, Manage Palette, Install e vai colocar aqui MySQL. Praticamente todos aqui que for de MySQL deve funcionar, tá? Eu instalei esse daqui porque, não sei, achei o nome bonitinho, instalei esse daqui, tá? Mas qualquer um que seja MySQL que deve funcionar igual, tá? Instalem o mesmo que o meu e para vocês não terem muita dificuldade, tá? MySQL R2, beleza? Aqui dentro da configuração do nó do MySQL, você vai passar as mesmas credenciais que você colocou lá no programa, você vai passar aqui. Então, o host é o IP, a porta, o nome da base de dados, usuário e senha. Não tem segredo nenhum. E aqui embaixo vai ser o script SQL que você vai querer fazer. Nesse caso que a gente colocou, né, como eu expliquei já, selecionando esse sensor, então eu vou simplesmente copiar esse aqui e colar o script aqui, ele vai executar. A partir do momento que ele executar, ele vai me retornar uma listagem com esses sensores listados. Ó. Deixa eu colocar o debug aqui e vou executar. Então ele fez a conexão e veja que o payload dele está aqui, ó. Ele traz uma lista com todas as movimentações de estados. Então, estado on, hora tal. Estado off, hora tal. Ok? Bem simples, é a mesma coisa que a nossa tabelinha aqui, só que ao invés de tabelinha, ele está aqui em forma de lista, tá? Daí, para transformar isso aqui numa tabela lá dentro do Home Assistant, eu peguei e incluí isso aqui num payload, porque ele precisa para gerar o sensor efetivamente. E lá dentro do Home Assistant, nós temos o componente que é chamado Flex Table Card. Esse Flex Table Card, ele converte listas em tabela. Então é bem simples, é muito, muito, muito simples de fazer isso aqui virar uma listagem. Eu vou passar o meu nome do sensor. Esse sensor, ele tem a listinha dentro dele, tá? Então se eu entrar aqui no meu histórico luz, vejam que aqui o estado do meu sensor é o tanto, o tamanho da minha lista, e os atributos é a minha lista em si. Então, estado on e o horário. Estado off e o horário. On e o horário. Então, isso aqui é a minha lista. E o Flex Table Card, ele converte isso daqui para uma tabela. Então, fica bem fácil. Aqui no nome é o nome da coluna. Então, estado é estado. O atributo asList é o nome da lista que você vai passar no Node-RED. Nesse caso aqui, ó, é o nome do atributo. Se você colocar outro nome aqui, por exemplo, histórico, com 2 O, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Aqui no Flex Table Card você vai ter que passar histórico, tá? Então se atentem a isso. Modify, você vai colocar aqui o X e o nome do lá como está o atributo, state, que é esse nome aqui, ó, histórico, é isso aqui, ó. Então a lista, atributo histórico, e o state, que é o que está dentro lá da nossa lista, é o que vai aqui no modify x state. Daí a mesma coisa para os outros aqui, só que daí vai ser data, a lista histórico também, e o x vai ser o nome ali do nosso nome da lista de datas, ok? Simples assim,
Feito isso, você já vai ter a sua listinha funcional. Chosky, mas eu quero agora, eu vi que tem 10, eu quero 20. Tudo bem. Para que isso aconteça, você pode modificar lá no seu script, aqui no limite, de 10 para 20. Feito isso, você vai ter 20 movimentações de histórico do seu sensor. E aí você pode ir brincando com isso aqui, pode colocar 30, pode colocar quantos quiser, tá? Aqui provavelmente ele vai ter muito histórico, tá? Mais de 100 fácil. Então, pode fazer o que você quiser, só tomem cuidado, tá? Muito grande, ele vai ficar uma tripona enorme aqui dentro do seu Home Assistant, talvez não fique legal. E se você não colocar um limite aqui e mandar rodar, vejam que ele colocou aqui no meu, vamos ver se ele me dá quantos. 244 linhas aqui ele está mostrando. Então 244 seria o máximo que eu conseguiria mostrar, mas também nem faz muito sentido eu querer ver 244. Vai estar desde o dia 14 aqui, né? Mas assim, ó, tomem muito cuidado com os tipos de consultas que vocês fazem aqui no banco do Home Assistant, tá? Lembre-se que vocês estão consultando o banco produtivo do seu Home Assistant e dependendo da consulta pode pesar, pode travar, pode ficar lerdo o gravamento, a gravação de dados. Então tomem bastante cuidado, tá? Façam só o que eu mostrei aqui. Se você quer explorar mais um pouco depois disso, faça uma cópia desse banco de dados aqui e brinque na cópia, ok? Para evitar que dê problema. Fechou? Então, galera, é isso. Espero que tenham curtido esse histórico aqui. Fica bem legal. Foi um colega nosso lá do Telegram que deu a ideia. Eu achei bem bacana de trazer para vocês. Pode agregar aí também na Home Assistant de vocês também, beleza? Valeu, galera. Espero que tenham curtido. Falou!